Está no ar mais um programa da TV Comunitária do Rio, prosseguindo com a série de entrevistas com o Ministério Público do Trabalho do Rio. Esse é o episódio 6º, numa série de 7 episódios. Hoje nós temos a satisfação de falar com a doutora Vivian Brito Matos, procuradora do trabalho do MPT-RJ. E o nosso tema é o trabalho em plataformas digitais, motoboys e motoristas de aplicativo. Doutora Vivian, primeiro, obrigado pela sua presença. Hoje é dia 2 de junho, são 16 horas e 1 minuto. Nós estamos ao vivo no Facebook e no YouTube. Eu começaria, novamente, agradecendo a todo o Ministério Público do Trabalho do Rio de Janeiro por estar participando com a gente desse serviço à cidadania, de dizer como o Ministério Público está atuando na pandemia da Covid-19. E a primeira pergunta que eu faço é: o que é o trabalho em plataformas digitais? Bom, boa tarde a todos. Em nome do Ministério Público do Trabalho, agradeço o convite da TV Comunitária, a você, Moisés, e cumprimento a todos que estão nos ouvindo, esperando que nesse breve bate-papo possa esclarecer um pouco sobre o trabalho do Ministério Público do Trabalho em relação ao trabalho em plataformas digitais de motoboys e motoristas de aplicativo. Como já deve ter sido muito dito aqui, estamos vivendo num momento ímpar enquanto sociedade na atualidade. Embora a existência de uma pandemia infecciosa de proporções continentais e mundiais não seja algo novo na história mundial, a grande diferença para essa pandemia de 2020 está no uso maciço das novas tecnologias. Basta notarmos a enorme quantidade de informações disseminadas por WhatsApp e redes sociais. Afinal de contas, quem nunca recebeu um WhatsApp falando sobre o coronavírus? Quem nunca viu em sua rede social alguma informação sobre o tema? E existem diversos recursos tecnológicos de informação e comunicação que nesse contexto são chamadas de TIC, né? Tecnologias da informação e da comunicação, que estão presentes no nosso cotidiano, na forma de redes, hardwares, aplicativos e plataformas. Esses TICs, eles possibilitam o contato entre as pessoas e a troca de informações para os mais diversos fins. Dentre os TICs, né, que eu vou passar para facilitar chamar de TIC aqui, dentre os TIC ganha relevo o trabalho por meio das plataformas digitais. Os mais conhecidos são aqueles que se dão por meio dos grandes aplicativos como Uber, Cabify, Log, Rappi, iFood, entre outros, né? Seja para o transporte de pessoas, seja para o transporte de mercadorias. Mas é importante destacar que esse não é o único tipo de trabalho em plataforma, né? Vale aqui a menção de um filme do cineasta Ken Loach, que é Você Não Estava Aqui, em que lá ele fala das outras formas, né, de trabalho plataformizado, poderia assim dizer, e que nós já começamos a ver se desenhar aqui no Brasil também, como é o caso do surgimento de algumas plataformas de diaristas, plataformas de médicos. Então, vê-se que essas plataformas estão se espalhando em vários âmbitos da nossa sociedade. Mas, como aqui especificamente vamos tratar desse momento de pandemia, o que mais tem chamado a atenção, de fato, é o trabalho nas plataformas digitais dos motoboys e dos motoristas de aplicativo. Esse debate sobre o trabalho por aplicativos, ele já existia desde muito antes do começo da pandemia. Muito por conta das condições de trabalho, da precarização e da forma que esse trabalho é tomado, né? E, nesse contexto, o Ministério Público do Trabalho ingressou com diversas ações civis públicas em face de algumas plataformas, né? E essas ações ainda estão pedindo especificamente o vínculo de emprego a partir da demonstração da presença dos requisitos da relação de emprego. Essas ações ainda estão em curso e, por estarem em fase de instrução, deixo aqui para deixo de tratar especificamente delas. Mas, entrando aqui no contexto da pandemia, da quarentena, com o início da quarentena, por questões de segurança, sobretudo, o delivery ganhou mais popularidade, por contribuir com a diminuição da circulação de pessoas na rua e, consequentemente, no próprio contágio do Covid. Então, as próprias questões em relação ao vínculo de emprego,
eles voltaram à tona, porque agora, com a pandemia, nós podemos ver com os nossos próprios olhos aquelas pessoas que ainda não tinham a oportunidade de conhecer o trabalho feito pelos motoristas de aplicativo e pelos próprios motoboys, de transporte de mercadorias, podem agora, nesse contexto, ver como é a situação precária deles. E podem também perceber o quanto esses aplicativos controlam os dois lados envolvidos nessa moeda. Por isso que naquelas ações que eu mencionei acima, o Ministério Público ingressou com as ações mostrando, na tentativa de demonstrar, né, a existência dos requisitos da relação de emprego, porque, de fato, na visão do Ministério Público do Trabalho, a forma como essas plataformas trabalham com os motoristas e com os motoboys deixam claro, deixam patente a presença dos requisitos. Basta fazermos um breve apanhado, mais ou menos, do que essas plataformas fazem. Elas realizam um estrito controle dos veículos que realizam o serviço final. Muitas vezes até com rastreamento dos locais. Muitas vezes não, o próprio sistema, lá, o algoritmo que chama, ele consegue fazer o rastreamento de onde esse trabalhador está fazendo, o percurso que está fazendo, determina o percurso a ser feito, ela determina o controle final, o valor do serviço que vai ser prestado. Quer dizer, o motorista, o motoboy, ele não tem qualquer tipo de participação na composição desse preço. É ela que faz essa composição, ela ainda faz o controle dos motoristas, fornecendo treinamento, reciclagem, e exigindo, inclusive, utilização de logos dele, né? Afinal, quem nunca viu aquele motoboy com aquela mochila tão característica nas costas, demonstrando a que empresa se refere. Além disso, em alguns casos, além de determinar que seja realizado pelo motorista determinados trajetos, é feito um monitoramento desse serviço, não só por meio digital, como também pela própria avaliação do cliente, né? Esse controle rígido passa até mesmo pelo tipo de veículo que vai ser usado, como no caso dos motoristas de aplicativo. E uma das coisas que mais chama a atenção nisso é o fato de que ela pune. Quando o motorista ou o motoboy recebe uma avaliação negativa, muitas vezes, sem qualquer tipo de justificativa, ele é excluído da plataforma. Então, quer dizer, há uma punição. Então, me diga, como ele pode ser, de fato, autônomo se ele pode ser punido? Se ele pode ser excluído da plataforma sem, ao menos, ter direito à justificação? Afinal, se é um contrato, as duas partes têm que ser ouvidas. Mas não, muitas vezes não. Ele é excluído unilateralmente. Então, há uma punição para isso. Então, quer dizer, nós temos todos os clássicos requisitos de uma forma feita, diferenciada por um algoritmo, mas que estão lá, presentes, firmes e fortes no contexto daquela relação. Quer dizer, nós temos a subordinação, porque ele tem que seguir aquele caminho. Ele não tem autonomia, porque o que determina o preço é a plataforma. E de tudo, além de punir. E o que é mais importante? Essa empresa ofere lucro com esse trabalhador. Se ela ofere lucro com o trabalhador, então, na verdade, ela não pode ser considerada simplesmente uma intermediária. Ela é a própria capitalista tomando o serviço. Né? É muito comum se ouvir falar, na verdade, assim, se envaidecer, se endeusar essa questão do empreendedorismo. Né? Tenta-se colocar que esses motoristas de aplicativo são, na verdade, empreendedores. Jogam sobre ele um véu, uma áurea de heroísmo, de iniciativa, que, na verdade, não condiz com a realidade. Se formos levar ao pé da letra a palavra empreendedor, o empreendedor é aquele que é agente de mudança, faz coisa nova e diferente. Só se pode chamar de empreendedor uma pessoa se ela contribui com algo novo. O que um motorista de aplicativo consegue contribuir com esse algo novo, se não fazer exatamente o serviço que aquela plataforma determina, na forma que ela determina, no preço que ela determina, sendo punido se não fizer do jeito que ela determina. Então, por essas razões, o Ministério Público tem o entendimento de que há, sim, a presença dos requisitos da relação de emprego
nessa relação e que, portanto, entrou com as ações e mantém o seu posicionamento de que esses trabalhadores deveriam, sim, ser reconhecidos como empregados dessas plataformas. Muito bem, realmente bem esclarecedora a sua resposta. E eu queria que você adentrasse, então, e sobre a proteção do trabalhador. Como é que esses trabalhadores eles têm a proteção do empregador, se é que se entende com a relação de trabalho? Esse é o grande ponto da questão. Na verdade, esse véu de empreendedorismo que jogam, esse afastamento, essa coisa que as plataformas necessitam de afastar a relação de emprego em relação a esses trabalhadores, ela justamente se justifica pela ausência de proteção. O que, na verdade, se pretende é se precarizar as relações de emprego, porque a partir do momento em que eu não preciso dar condições, em que eu não reconheço direitos mínimos a esses trabalhadores, maior é o lucro que eu ofiro, porque eu não preciso, eu não tenho a minha concorrência é desleal em relação àqueles que reconhecem esse vínculo, né? Então, a precarização é aquilo que é a base, que é justamente o que forma essa relação. E é nesse ponto que, em razão da precarização, o que transforma esse trabalho em um trabalho longe daquele que deve ser o trabalho humano, que é o trabalho decente, o trabalho digno, com mínimas condições de direitos e de trabalho, é que o Ministério Público vem combatendo essa forma de trabalho. Doutora Vivian, e o que a pandemia revelou sobre o trabalho em plataformas digitais? Em que medida a falta de proteção, de equipamentos de proteção individual para entregadores e motoristas expõe o consumidor a risco? Como é que o Ministério Público analisou essa situação? Então, se antes da pandemia, da quarentena, o trabalho por meio das plataformas digitais já era o caminho de um grande contingente de desempregados no Brasil, com ela, a massa de reserva de trabalhadores aumentou. E com isso, a busca por meios alternativos de atividade começaram a aumentar também, tornando hoje essas plataformas digitais os maiores empregadores dessa mão de obra. E sendo que, nesse caso, é a precarização que dá o tom no trabalho. Em uma revista, recentemente foi publicado que o número de trabalhadores credenciados nas plataformas digitais no período de quarentena praticamente duplicou. Pessoas antes sem qualquer experiência no tipo de trabalho, ou mesmo experiência em transportar pessoas ou mercadorias, começaram a ingressar nessa área justamente por conta dos problemas de desemprego, por conta da quarentena, pela necessidade de colocar a comida na mesa. Então, com isso, uma série de problemas começaram a aparecer. Né? Veja, por exemplo, da mesma forma que duplicou o número de trabalhadores credenciados, aumentou em absurdos o número de acidentes que nós temos hoje. Basta ver que muitas dessas pessoas não têm o menor treinamento, e além da falta de treinamento, a falta de treinamento acarreta os acidentes. Pessoas que antes faziam o seu trabalho de moto, mas não profissionalmente como estão fazendo agora, respeitavam os sinais de trânsito, faziam de tudo para seguir as leis. Hoje, pela necessidade premente de fazer entregas rápidas e conseguir maior número de entregas para, com isso, também conseguir uma renda maior, elas começaram também a perder o foco das necessidades de segurança por falta de treinamento da empresa. Então, quer dizer, essas empresas de plataforma, elas simplesmente, nesse momento de pandemia, mostraram cada vez mais e deixam muito evidente para qualquer um que puder ver a precarização e o estado em que esses trabalhadores estão. Eles estão lá relegados à própria sorte
E com isso todos nós podemos ver, enquanto a grande massa da população, uma grande massa não, uma parte da população consegue fazer a sua quarentena, eles estão lá, trabalhando, servindo de serviços essenciais, mas sem os mínimos cuidados, sem as mínimas condições, muitas vezes sem treinamento, sem condições financeiras, ao menos, para comprar equipamentos de proteção individual para poder fazer esse serviço. E nesse caso, é importante destacar que a ausência de equipamentos de proteção individual não é só um problema para o trabalhador. Ele é um problema que vai além do trabalhador, porque ele interfere diretamente no consumidor final. Afinal de contas, veja, um motorista de aplicativo, por exemplo, que pega uma pessoa contaminada e que o seu carro não sofre a devida higienização, se uma outra adentrar sem a higienização do carro, o foco de contaminação se amplia. O risco de contaminação não só apenas dele como trabalhador, o motorista, mas também daqueles consumidores que estão indo usar aquele carro. A ausência de um álcool e gel, diante desse carro que fica circulando na rua, às vezes o contato da mão de uma pessoa não contaminada pelo uso do aplicativo pode levar à contaminação de vários outros. Então, a falta de cuidados, de equipamentos, ela pode se transformar num vetor de contaminação, sem falar na questão da mobilidade social, né? Então, se transforma num vetor. Então, a importância dos EPIs, e não se pode atribuir apenas a esse trabalhador a responsabilidade para isso, nem de longe. Afinal de contas, utilizando aqui o Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor, cabe àquele que disponibilizar o serviço responder junto ao consumidor por eventuais danos que causar. Então, se ele é responsável pelo dano que ele vai causar, que pode acontecer naquela relação, já que ela está intermediando, já que ela fez todo o trabalho, já que ela está controlando todo o processo, inclusive punindo aquele trabalhador se não fizer determinadas atitudes, ela responde por isso. Então, quer dizer, nessa época de pandemia, nós vemos claramente as mazelas que esses trabalhadores estão passando. E, nesse sentido, o Ministério Público do Trabalho também vem atuando firmemente. Quer dizer, sem abrir mão, sem esquecer da questão do vínculo de emprego existente, que o Ministério Público, na verdade, vem defendendo nas suas ações, né? Além disso, o Ministério Público também tem atuado para melhores condições de trabalho desses trabalhadores, para garantir os direitos mínimos que são assegurados pela Constituição e pela CLT em termos de meio ambiente de trabalho, já que o trabalho precário e de forma vulnerável, como eles estão sendo submetidos nesse contexto de pandemia, ela contraria todas as normas, não só constitucionais e legais, mas até normas éticas de civilidade social e de responsabilidade, principalmente de responsabilidade social das empresas. Doutora Vivian, esse trabalho do Ministério Público do Trabalho, como ele tem sido sendo recebido pelas empresas? Como as empresas estão reagindo e se as ações que o Ministério Público fez, claro, agora durante a pandemia o tempo ainda é curto, não sei se conseguiu alguma tutela de urgência e etc. Mas, como a senhora falou no início, isso já vem uma preocupação de algum tempo do Ministério Público. Como é que tem sido, já que o Ministério Público, em princípio, ele trabalha com diálogo, nós já conversamos aqui com os outros procuradores, inclusive o procurador-chefe, etc., no sentido da persuasão, da explicação, de trazer os diversos entes para a negociação. Como é que tem sido essa receptividade das empresas e como entrar em contato com a categoria? Existe um mecanismo de contato com os próprios motoristas, já que eles são considerados autônomos, e eu não sei se eles têm alguma organização que permita esse contato e está mais diretamente o Ministério Público, como fazem nos CLTs, através dos sindicatos, etc. Veja, um dos grandes problemas hoje
em relação ao transporte, em relação ao trabalho plataformizado, ao trabalho por plataformas digitais, é justamente o fato de que não tem havido um diálogo social. O governo tem feito diálogo com um dos lados, mas o outro lado não vem sendo chamado a dialogar também. E quando não há uma normatividade vigente e no contexto social os atores sociais não são intermediados pelos poderes constituídos para tentar chegar num consenso para a crise, assume importância o Poder Judiciário. E, nesse caso, o próprio Ministério Público do Trabalho. Porque, embora em outros países nós temos acompanhado a movimentação, a união desses trabalhadores por aplicativo, por melhores condições, inclusive em outros países já está assente a existência de uma relação de emprego e não autônoma como aqui. Como nós estamos dependendo do judiciário, o judiciário, apesar de seus dirigentes, membros de todos, ainda precisa construir, né? Então, há posicionamentos de todos os lados. O Ministério Público se mantém firme na sua posição, mas não depende de nós, depende do judiciário. Algumas liminares nesse contexto, sim, de pandemia foram concedidas, mas, infelizmente, também, em alguns contextos, foram cassadas pelos tribunais superiores, né? Justamente em razão dessa problemática, dessa celeuma que existe em torno da ausência de normatividade que possa acolher essa relação de forma a assegurar os direitos que a Constituição determina para os trabalhadores. Então, quer dizer, temos decisões de todos os lados. Não é possível dizer aqui, nesse momento, assim, como as empresas vêm se portando. O Ministério Público, num primeiro momento, antes de ingressar com as ações, enviou recomendações a todas as empresas. E, além disso, colheu depoimentos, pegou fotos, tentou de todas as formas presenciais, factíveis, verificar a relação de trabalho, a relação, as condições de trabalho existentes em relação a esses trabalhadores, né? E o que se viu foi realmente uma situação em que esses trabalhadores estavam simplesmente relegados, jogados num meio ambiente de trabalho hostil, né? Porque nesse momento de pandemia nós podemos falar que o meio ambiente de forma geral está hostil a nós, né? Eles foram simplesmente jogados lá, apesar da sua essencialidade, sem a menor preocupação dessas empresas inicialmente com isso. Após as recomendações da empresa e a ação civil pública, as ações civis públicas e as liminares, né? As empresas dizem que vêm implementando algumas medidas. Obviamente, não é possível dizer aqui se elas estão de fato ou não fazendo isso, porque isso é matéria de verificação fática, né? Não basta aparecer uma simples foto de um trabalhador lá com a sua máscarazinha linda, ou com a sua mochilinha da empresa, com o álcool gelzinho pendurado na sua moto, para saber que se aquilo de fato se aplica a todos, né? Somente, assim, afinal de contas, nós estamos falando de uma massa de quase 40 milhões de pessoas que estão desempregadas e, portanto, são potenciais ou são trabalhadores por aplicativo. Então, quer dizer, não é possível tirar de uma foto, de um simples contexto, a real situação vivida pelo conjunto desses trabalhadores, né? Então, quer dizer, por isso a necessidade desse diálogo social das duas partes, da necessidade de uma normatividade que demonstre, que assegure direitos mínimos garantidos na Constituição. O primeiro passo está sendo dado pelo Ministério Público do Trabalho. Já há notícias em alguns estados de associações, né, desses trabalhadores, inclusive ingressando com ações pedindo também questão de proteção junto às plataformas digitais. Mas não são todos os estados da federação que possuem associações ou uma organização que permita que todos os trabalhadores, de forma igualitária pelo Brasil, tenham esse tratamento. Então, a mobilização social e
união desses trabalhadores é de suma importância nesse momento. É importante a judicialização, é importante o judiciário nesse momento de ausência de normatização, o Ministério Público fazendo a sua parte, mas a necessidade da presença e dos diálogos dos atores sociais, ela é fundamental para superar essa crise. Sem a oitiva dos dois lados, sem que os dois lados participem desse processo de normatização, dificilmente a crise será superada. Aliás, pode ter até o efeito inverso. Doutora Vivian, tem uma pergunta aqui que não sei se é diretamente com que a senhora atua, mas eu vou fazer, a senhora faça o seu julgamento. Conheço alguns motoristas de aplicativo que abandonaram empregos com CLT por causa da relação com o empregador. A senhora acredita que essa influência, que isso influencia o Uber, essas outras empresas, o desinteresse pelas condições de trabalho, já que existe tanta gente procurando e a relação com os empregadores de outras empresas, de CLT e tal, também os trabalhadores, às vezes, não têm uma boa relação? Teria algum comentário a fazer sobre essa pergunta? Veja, nós vivemos numa sociedade e é normal que entre os vários tipos de atores sociais, às vezes, hajam conflitos. Mas é para isso que existem os meios de solução de conflito. Agora, me parece que dizer que alguém abandonou o seu emprego porque teve um problema com o empregador e aí por isso adotou essa outra forma paralela de contratação por achar esse o melhor caminho, resta saber. A pergunta, na verdade, não é essa. Foi esse o melhor caminho, de fato? Porque é muito vendido pela mídia, pelos meios de comunicação, é muito vendido de forma geral que não, eu vou me tornar um motorista de aplicativo, um trabalhador plataformizado, porque assim eu terei todo o meu tempo, eu terei o tempo que eu quiser de trabalho, eu terei uma liberdade de escolha do momento quando e se eu vou trabalhar. Mas tem mesmo. Porque uma coisa é quando você tem, de fato, um vínculo de emprego, você está devidamente protegido, tem lá a jornada de trabalho. Obviamente, existem empresas que desrespeitam. É por isso que o Ministério Público do Trabalho atua e os sindicatos também, o Judiciário Trabalhista está aí exatamente para isso, né? Para assegurar direitos. Agora, quando você trabalha por aplicativo, de fato, você trabalha a hora que você quer. Mas quanto é necessário essa pessoa trabalhar para tirar aquilo que ela tiraria tendo um emprego? Quanto essa pessoa precisa abandonar o lazer, a sua família, para poder conseguir colocar o sustento na sua casa por esse meio? Quando ela pode tirar férias, ter um 13º salário, ou seja, uma gratificação ao final do ano, sem trabalhar? Quer dizer, então, me parece que é preciso olhar todo um contexto. E ainda fala assim, não, mas como Uber eu posso ganhar mais? Pode, de fato, às vezes pode acontecer sim, mas o gasto também é maior. Porque, afinal de contas, o cuidado com o carro, a transferência para os cuidados do carro são do motorista, ou da moto, são do motorista. E muitas vezes, se ele não tiver o carro que precisa ter, no ano que precisa ter, nas condições que precisa ter, na forma que precisa transportar, ele não serve para esse aplicativo. Então, com que dinheiro ele vai ter que consertar o seu carro? Afinal, o carro quebra. E quando o seu carro quebrar? E quando esse carro quebrar? Como esse trabalhador vai ficar? Então, de fato, se trabalhadores saíram, assim, obviamente, nós não estamos num país de pleno emprego, né? Há realmente um grande contingente de mão de obra sobressalente que, com isso, permite, vamos assim dizer, permite, entre aspas, a possibilidade de precarização do trabalho. Mas não vejo como podemos deixar, assim, nos levar por algo que muitas vezes não é de fato. Não é de fato. Porque não se ganha mais quando se tem que gastar o que não tem para poder fazer. Não se ganha tempo
quando todo pouco tempo que você tem já não é mais seu. Então, eu não sei muito bem como responder essa pergunta, eu só posso dizer que, havendo irregularidades em empresas, não importa de onde elas sejam, o Ministério Público do Trabalho, o sindicato e o Judiciário Trabalhista está aí para corrigir essa irregularidade e, no caso, transformar em indenização quando necessário. Não vejo como isso, o fato de haver problemas com determinadas empresas X, Y, Z num contexto de desemprego possa levar a isso. Quando, na verdade, o que temos que levar em consideração é que as empresas, todas elas, têm que ter responsabilidade social. E responsabilidade social não é só aquilo de bonitinho, de ficar mostrando, batendo palminha em janela. Responsabilidade vai muito além. A responsabilidade vai, inclusive, em relação à proteção e à ação de condições dignas aos trabalhadores. Doutora Vivian, estamos caminhando para o final. Essa uberização que os cientistas que analisam as relações de trabalho e as questões sociais e econômicas em geral consideram, essa uberização veio para ficar? E como é que fica essa forma de trabalho e a proteção social, de forma geral? Como eu disse, assim, a uberização, ela tem uma série de fatores que levaram a ela. E ele é um movimento que dificilmente não veio para ficar, né? Agora, a grande questão é como ela vai ser tratada. Será que é assim que nós queremos o futuro do nosso trabalho? Nós temos que pensar que, embora possa se dizer que o futuro do trabalho não é o emprego, tudo bem, mas o futuro do trabalho sempre deve ser o trabalho decente, o trabalho digno, aquele trabalho que satisfaça as condições dignas de cada ser humano. Então, assim, é muito fácil agora nós enchermos de dinheiro lá, colocarmos todo o nosso recurso no SUS para cuidar da saúde, se não pensarmos que num meio ambiente de trabalho saudável para todos. O que adianta eu ter um SUS, né, o meu dinheiro do SUS, se eu não tenho um ambiente que vai propiciar que essas pessoas fiquem fora do SUS? Ao contrário, vai sobrecarregar o SUS, porque cada vez que eu não dou condições de trabalho, simplesmente eu vou estar sobrecarregando mais o SUS e vamos entrar num círculo vicioso. A precarização do trabalho, levando à precarização da saúde, que leva à precarização do emprego, que leva à precarização da moradia, que leva à precarização do consumo. Então, na verdade, não se pode falar e olhar para essas novas relações a partir das novas tecnologias e discutir sem olhar para os direitos fundamentais dessas pessoas. E visto sob uma perspectiva da indissociabilidade, onde todos estão ligados, interligados. Não se pode falar em economia sem falar em saúde, está tudo indissociável. Então, também não se pode falar em trabalho decente sem se falar no meio ambiente de trabalho saudável, né? Então, nesse momento, eu diria que nós estamos vivendo um processo de construção histórica, onde tem importância, como eu disse, a jurisdição e o trabalho do Ministério Público do Trabalho. Mas o caminhar dessa construção, o futuro do direito do trabalho, vai depender dos atores sociais. Nesses momentos, dizem que em momentos de pandemia quando realmente sai de nós os grandes momentos, né? Nós, no passado, tivemos toda aquela luta de classes que ensejou nesses direitos trabalhistas que hoje nós conhecemos. E esperamos que nesses momentos de que nós estamos vendo de retrocesso, avanço, decisões judiciais para todos os lados, decisões executivas, né, que acabaram, inclusive, recentemente vetando o auxílio emergencial, que isso possa abrir a mente e a presença dos atores sociais, uma mobilização social, que deixa de lado as diferenças ideológicas e pessoais, para conseguir, primordialmente, do governo que dialogue com esses trabalhadores e juntos se construa decisões que possam realmente trazer um futuro para o direito do trabalho que seja muito melhor para todos nós. Muito bem, doutora Vivian. Vamos para o encerramento. Eu queria que a senhora... Tem alguma questão que, diante desse tema que a gente ficou de conversar,
que eu não perguntei, que a senhora quisesse colocar mais algum aspecto desse trabalho do Ministério Público? Eu só gostaria de encerrar agradecendo, né, a participação do Ministério Público, ainda mais sobre um tema tão importante quanto esse, porque é um tema não só da atualidade, mas do futuro, e que agora mostra a sua cara, já que a precarização, como disse a colega aqui, também é um problema de saúde pública, porque afeta a todos de uma forma geral. O Ministério Público do Trabalho, ele tem lutado pela ordem jurídica trabalhista, pelos direitos fundamentais dos trabalhadores, pelos direitos sociais, né, e estará sempre à disposição para participar do diálogo social com todos eles e está aqui lutando junto com vocês, torcendo também para que os atores sociais consigam chegar num diálogo e, com isso, conseguimos melhores condições de trabalho para todos. Eu peço que a doutora Vivian fique aí para a gente encerrar com a sua imagem na tela. Eu queria dizer que nós vamos ter ainda mais um episódio dessa série de 7 episódios para que o Ministério Público do Trabalho do Rio de Janeiro exponha como está desenvolvendo a proteção do trabalho na pandemia. O próximo episódio, quinta-feira, dia 4 de junho, às 16 horas, com as procuradoras doutora Lisiane Mota e doutora Daniele Kramer. O assunto é o MPT e os direitos dos grupos vulneráveis dos aprendizes e adolescentes na pandemia. Aí a gente encerraria o ciclo dos 7 debates. Eu quero mais uma vez agradecer a direção do Ministério Público e aos procuradores por essa disposição de dialogar aqui com a TV Comunitária, os telespectadores, seja das redes sociais, seja do canal 6 da NET, que esse programa é exibido hoje, está sendo gravado agora nas redes sociais, está sendo transmitido às 16 horas, mas às 21 horas estará no canal 6 da NET, para que todos possam ampliar essa divulgação. Muito obrigado, doutora Vivian, muito obrigado aos internautas que nos acompanharam, e até um próximo programa da TV Comunitária do Rio de Janeiro, canal 6 da NET. Permaneça para a gente mostrar a sua imagem até o final.